Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$30, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo de frete. Como sócio do clube, você também estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago por livro é sempre bem menor que o encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet. Muito boa noite a todos os nossos queridos amigos, nossos internautas, nossos ouvintes, que nos acompanhem mais nessa transmissão do programa Espiritismo e Atualidade, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Eu, Cosme de Olinda, aqui ao meu lado, minha amiga companheira Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cosme. Tudo bem, graças a Deus, nesse domingo terrivelmente quente, né? Aqui no Rio de Janeiro, que, aliás, está prometendo que a próxima semana vai continuar ainda mais quente, né? Eu espero que não, porque já está bem difícil, né? Da gente conseguir esse calor todo, né? Que não está fácil, não. Estamos no verão, né, Silvia? Deixa as estações se manifestarem. Nossa, mas vamos assim passando por esse calor. Assim também não dá, né? Eu tenho uma brincadeirinha que o pessoal, um desenhozinho, se coloca aí no WhatsApp, né? Que a pessoa toda feliz abre a janela e diz bom dia! Aí quando ela diz bom dia, o sol dá aquela baforada, assim, ela fica toda queimada, ignorante, grosseiro. Exatamente. Mas é uma situação que está mais grave. A gente sabe que tem fatores, né, que estão determinando mais essa situação e das estações assim, mais difíceis, né? Mas é isso, a gente vai precisar fazer um programa para a gente comentar sobre isso um dia desses aí. Não é? A gente está falando da ecologia, né? Da nossa responsabilidade diante do nosso planetinha, né? Da nossa morada que o Pai nos confiou, né? Que o Pai nos deu. Vamos pensar nisso, Cosme. Uma ideia aí, um tema bom, né? Para o nosso estudo, a nossa conversa de domingo. Bom, meus queridos, como vocês sabem, né? Aqui na nossa Web Rádio Cristo Consolador, nós sempre iniciamos os nossos programas com uma prece de nossos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, vou pedir aqui ao meu querido amigo Cosme que faça por nós a prece de abertura do programa da noite de hoje. Cosme, meu querido, por favor. Vamos à nossa prece de abertura. Senhor Jesus, divino amigo e mestre querido, quero me agradecer por mais essa oportunidade. Todos nós estamos aqui reunidos em seu nome para mais apresentação deste programa Espiritismo e Atualidade. Possam estar aqui conosco os nossos amigos espirituais, os nossos guias,
os trabalhadores responsáveis por essa web rádio, que eles nos possam nos conduzir às reflexões necessárias para o aprimoramento das nossas vidas. Que todos nós, ao sairmos daqui, estejamos com os nossos corações mais fraternos, solidários, amigos e irmãos, e que possamos dividir as benesses que aqui nós recebemos com todos aqueles que encontrarmos pelos nossos caminhos. Os nossos parentes, os nossos amigos e também, Senhor, os nossos desafetos, pois somos todos espíritos imperfeitos à procura da nossa elevação espiritual. Abençoe os nossos irmãos que irão nos acompanhar nessa transmissão ao vivo, aqueles que farão através do compartilhamento dessa transmissão. E que no final, Senhor, todos nós possamos nos fazer merecedores desse amparo, dessa proteção, de toda essa misericórdia. Mais uma vez lhe agradecemos, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos então agora ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. E caiu para a nossa reflexão da noite de hoje o capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? E aí nós vamos ler um pedacinho que é a seguinte: era crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra? Mas, como sempre, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob o véu de mistério, impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Graças a Deus, né? Muito bem, Cosme, vamos cumprimentar os nossos amigos que estão aqui conosco essa noite, né? Que a gente começou e ainda nem cumprimentamos ainda, mas vamos cumprimentar todos. Vamos lá. Nossa querida Luiz, né? Boa noite, Silvio Cosme, boa noite. Quentinha. Quentinha, Luiz, você está sendo muito modesta. Dizer que esta noite está quentinha, né? Tá boa noite, Herô. Boa noite, minha querida. Nosso amigo João Santana aqui também conosco. Boa noite a todos. Saudações fraternas. Boa noite, meu amigo. João, que bom que você está aqui, né? Nossa querida amiga Rosana também. Boa noite, Silvio Cosme, a todos. Boa noite, Rosana. Nossa querida Kátia Moreno. Boa noite, querido Silvio Cosme. Boa noite a todos. Boa noite. Doutora Kátia, boa noite. Muito melhorou bom. do braço, né? Elaine, a Elaine também aqui conosco. Boa noite a todos, Elaine Baima. Boa noite, Elaine. Tudo bom, querida? Boa noite, Elaine. A nossa querida Luzia Santiago. Oi, Luzia, querida. Boa noite, amigos. Boa noite, minha querida. Boa noite, Luzia, querida. A Kátia está aqui nos dizendo, concordando com ele. Bota quentinha nisso, Eunice. Exatamente, né? E a Kátia está dizendo, Cosme, que ela está de licença, muita fisioterapia, né? Deve estar ainda em tratamento lá do programa. Com certeza. Né? Com certeza, com certeza. Bom, pessoal, hoje nós temos um tema interessante que eu acho, né, que vocês todos vão gostar de ouvir, né, de fazer colocações para a gente, para que nós possamos interagir e trocar um pouquinho de experiências a respeito dessa temática, né? Nós falamos tanto da evolução do espírito imortal, né, da evolução justamente do princípio inteligente, e a nossa temática de hoje é justamente essa, do átomo primitivo
ao arcanjo, né? Ou seja, ao ser, ao espírito perfeito na medida do possível, porque perfeito totalmente, somente Deus o é. Mas essa é a aspiração de todos nós, essa é a nossa destinação, né? Criados por Deus, simples e ignorantes, mas vamos chegar lá. Quando? Não sabemos. Né? Da mesma forma como não sabemos também quando fomos criados. Mas de uma coisa nós temos certeza, nós chegaremos à condição de arcanjos, né? Ou espíritos puros, porque esta é a nossa destinação final. Não é isso, Cosme? É isso mesmo, Silva. Esse é um tema que não é um tema simples, né? Mas é um tema que deve ser estudado pela doutrina espírita, uma vez que nós temos esse tripé, né? Da ciência, filosofia e religião. Normalmente, quando esse assunto ele é colocado à mesa para um esclarecimento, alguma colocação, muitas pessoas imaginam que o espiritismo está fugindo daquilo que ele veio colocar para todos nós, que é trazer a mensagem do Cristo, né? Mas, de uma maneira equivocada esse pensamento, a gente pode observar que vários pesquisadores espíritas já abordaram essa situação. O próprio André Luiz, né, em Evolução em Dois Mundos, né, a psicografia do Chico, que é o espírito André Luiz, nos fala sobre esse processo, né, esse progresso do espírito. Na realidade do átomo até o arcanjo, nós teríamos que iniciar fazendo a conceituação do princípio inteligente, porque tudo aquilo que tem vida, né, é um princípio inteligente que que foi criado por Deus e vai passando os estágios, né, dentro dos reinos para se transformar nesse hominal que é o estágio que nós estamos e que vai despertando as consciências, vai despertando o raciocínio, a individualidade que nos é dada, né, nesse estágio, embora ele já apareça também no estágio animal. Alguns animais já têm uma consciência bem elaborada, quase que individualizada, não vamos dizer todos, né? Mas há muitos companheiros que já se debruçaram sobre essas informações, não se furtando a Allan Kardec. Allan Kardec tem uma pergunta, né, que faz sobre os espíritos a esse respeito. Se me fala a memória, acho que é a questão 540 de O Livro dos Espíritos. Mas eu vejo que vários companheiros se debruçaram pesquisando o assunto e nos trazendo informações importantes, espíritas e não espíritas também. Espíritas, a gente pode colocar o Bozano, né, o Ernesto Bozano, a gente vai colocar o próprio Dr. Jorge André dos Santos, que tem uma literatura muito interessante sobre esse assunto. Inclusive, o último livro do Dr. Jorge André dos Santos, que fala sobre uma coletânea das melhores obras dele, ele fala exatamente sobre isso. Na capa tem um bebê, e é pena que esse livro não é muito divulgado. Tem na capa um bebê, e ele fez uma coleção dos melhores livros dele, e ele coloca vários assuntos dentro dessa obra. E chama exatamente sobre isso, do princípio inteligente, né, a evolução do ser até o ser espiritual. É mais ou menos isso o tema. E é um livro que eu não consegui comprar, mas eu recebi de presente de uma companheira lá da casa. Você agora me aguçou aqui a vontade de comprar esse livro, né, Cobb? Sabe como é que é um livro ótimo, porque foi feito pelo próprio Dr. Jorge André. Foi ele que fez. Ele escolheu dos melhores livros, dos mais de 40 livros que ele tem, aqueles livros que ele, segundo ele, falaram mais ao coração dele. E ele resolveu fazer uma capa, né, na compilação, que fala exatamente sobre isso, a questão do princípio inteligente. Ou seja, é o espírito sendo criado como princípio inteligente, passando por todos os reinos que existem
se transformando nesse hominal que nós somos, recebendo essa individualidade, né, marcada, e abrindo a mente para as situações que nós vivenciamos no dia a dia. E aí a gente observa que o Dr. Jorge André diz que as religiões, o cristianismo e o espiritismo, como sendo uma religião do segmento cristão, dá essa facilidade do homem dele abrir a consciência para que ele possa se colocar mais diante de Deus. E é interessante, Silvia, por quê? Quando você fez a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, na abertura agora do programa, caiu muitos os chamados, poucos os escolhidos. Coincidentemente, ontem eu fiz um estudo no Consolador, em Copacabana, que falava, a nossa irmã Luzia está aí, né? A Luzia está lá no Consolador. Um beijo, Luzia. E eu lembrei de você ontem, quando eu estive lá. E o estudo fala exatamente sobre isso, sobre essa questão da conscientização do ser na sua responsabilidade. Porque nós espíritas, é claro, todo ser humano tem a responsabilidade de viver e fazer o melhor possível. Mas a oportunidade que nós recebemos da espiritualidade, ela é bem esse discurso que está nessa passagem do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 22, a parábola do festim de bodas, que Jesus conta sobre a questão do casamento do filho do rei, e que as pessoas são convidadas e as pessoas simplesmente ignoram, mais de uma vez. E no final, aquele que estava, que participa do jantar lá de núpcias, não estava com a veste nupcial adequada. E o rei pergunta ao amigo por que ele tinha entrado, como ele tinha entrado. E aí aquela situação, né, que manda prender o homem com os braços, as pernas, e lançar fora, onde haverá prantos e ranger de dentes. E no final diz, pois são muitos os chamados, poucos os escolhidos. Na sequência desse capítulo, há a questão da porta estreita, que é o segundo ponto do capítulo 18. E esse capítulo, esse ponto da porta estreita, ele é uma sequência dessa parábola do festim de bodas. Porque a porta larga é a porta em que todos nós, na maioria, né, nos comprazemos, porque é mais fácil. Não existe nada. Exatamente. Temos uma potencialidade imensa para raciocinar, um evangelho que está aberto para nós, com várias reflexões de pessoas, inclusive, de espíritos, inclusive, pessoas vivas, que já nos deram seus depoimentos, mas mesmo assim é tão difícil você vivenciar essa mensagem de Jesus, e a porta larga ela fica mais palatável, e a porta estreita ela é mais difícil, porque nós teremos que seguir as orientações do mestre. E Kardec, nesse capítulo, fala exatamente sobre isso. Ele diz que o Espiritismo tem a oportunidade de dar a capacidade do raciocínio, o Dr. Jorge André falou a mesma coisa, para as nossas consciências identificarem aquilo que é melhor para si. E ele diz, complementando, o final da sentença da parábola do festim de bodas, muitos os chamados, poucos escolhidos, abre a possibilidade da gente tomar cuidado com relação a isso. Porque, mesmo com o chamamento, se nós não aplicarmos aquilo que a misericórdia divina nos pede, a orientação de Jesus, seremos como aquele sacerdote, aquele levita, na parábola do bom samaritano, que passa ao largo daquele homem que jazia no chão e não exemplifica aquilo que Jesus nos pede, apesar de termos o conhecimento necessário para fazermos diferente. Exato. Cosme, a questão da nossa temática, né, quando a gente fala do átomo primitivo, né, ao arcanjo, a gente está, de alguma forma, se reportando a evolução das espécies. Né?
que normalmente as religiões tradicionais não aceitam muito, né? Porque estão apegados ainda àquela ideia bíblica da Gênese, né? Então, não aceitam que tenha havido essa evolução natural. O Espiritismo já é uma ideia, uma filosofia evolucionista. Então, nós, efetivamente, acreditamos nessa evolução, né? Nós acreditamos nessa evolução, mas não chegamos ao ponto de dar o braço para os materialistas, né? Os biólogos que dizem justamente que tudo ocorre apenas no âmbito da matéria, que toda a evolução ocorre no âmbito da matéria e que tudo, de uma certa forma, foi meio que precedido pelo acaso, né? O acaso foi impulsionando e as coisas foram acontecendo. Nós não vemos dessa maneira. Nós entendemos que existe uma forte participação do lado espiritual, que a evolução se dá tanto aqui na matéria quanto no plano espiritual. Então, é muito interessante você observar isso, né? Que nós somos evolucionistas, sim, mas que nós temos essa diferença bastante ampla, que é o fato de não acreditarmos no acaso, né? E nós também sabemos e acreditamos que a evolução não se dá apenas aqui no âmbito material, mas sobretudo no âmbito espiritual. E aí é quando a gente tem aqueles gaps, né, na evolução, aqueles momentos em que a ciência não é capaz de explicar, mas como isso aqui aconteceu? Em que momento essa evolução se deu? E aí a gente explica que essa evolução se deu no plano espiritual. E aí, voltando à nossa temática, a gente vai pensar o quê? Do átomo primitivo ao arcanjo, né? Nós temos o princípio inteligente, né, que ainda não é o espírito, é o princípio inteligente que está se preparando para se transformar lá na frente em espírito e ao longo das diversas existências ir se aprimorando para chegar no ápice da plenitude. Então, este princípio inteligente, ele vai estagiar nos diversos reinos da natureza, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, até que ele vai chegar ao reino hominal. E nesse momento ele deixa de ser apenas princípio inteligente e passa a ser denominado espírito, porque vai, não é, habitar um corpo, né, formado lá pelos engenheiros celestiais na forma do homem. Isso é muito interessante. Leon Denis, inclusive, tem uma maneira muito poética de falar sobre isso. Leon Denis nos diz o seguinte, né? Que a alma, olha que lindo, gosto muito dessa frase de Denis, a alma dorme na pedra, né? Dorme no mineral, sonha no vegetal, né? Espreguiça-se no animal e acorda no homem. Olha que lindo, né? Ou seja, aí a gente pode entender que seria como se o espírito, né, que não é espírito, é o princípio inteligente, ele no mineral, ele está ali dormindo, né, ainda se preparando, né? Quando já chega no reino vegetal, ele começa a sonhar, né? Quando chega no reino animal, ele está meio que se espreguiçando, né? É um pontinho antes de chegar na sua situação de espírito. E quando ele chega no hominal, ele acorda, né? Acorda e recebe, então, a denominação de espírito. Nós entendemos, né, que o espírito, realmente, ele precisa de todas as experiências, né? Porque o espírito puro, ele tem todo o conhecimento possível de se obter, né? Toda a sabedoria possível de se obter, ele tem todo o seu lado intelectual desenvolvido e, igualmente, o lado moral, né? E o que acontece? As duas asas estão iguais, né? E, obviamente, que na necessidade de aprender de tudo, ele vai entender tudo que está intrínseco no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, até chegar ao reino animal, né? Hominal, né? E aí a gente vai, a partir desse momento, começar a ter as diversas encarnações, né? As diversas experiências da matéria, para que nós cheguemos à plenitude.
ou seja, nos conhecendo bastante, né? Identificando em nós os escândalos que ainda existem, né? Aqueles escândalos que ainda existem em nós, aqueles erros, aqueles vícios, aqueles maus que a gente precisa, a partir do momento em que nós identificamos esses escândalos, né? Esses vícios, que a gente aceite, né? Que a gente veja, porque muitas vezes a gente não consegue enxergar as coisas que a gente faz de errado, a gente nem sabe o que faz, né? No momento que a gente se conhece melhor, está lá no Livro dos Espíritos, né? Conhece-te a ti mesmo, o velho sábio da antiguidade falou. Nesse momento, a gente vai identificar as nossas falhas. E, ao identificar as nossas falhas, nós vamos começar a trabalhar por eliminá-las. E, aos poucos, através das diversas encarnações, porque ninguém vai conseguir eliminar todas as falhas de uma única existência, graças a Deus, e Deus nos oferece inúmeras oportunidades, a gente vai paulatinamente eliminando, né, essas arestas infelizes e, ao mesmo tempo, adquirindo conhecimento. Né? E se você para pensar, Cosme, mesmo que nós passássemos a nossa vida inteira, uma encarnação inteira, apenas estudando, nós não conseguiríamos acumular todo o conhecimento que se tem aqui na Terra. Na Terra. Né? E nós sabemos que o conhecimento não está restrito apenas na Terra. Né? Nós, depois de adquirir, no momento que a gente chega nesse ponto de adquirir todo o conhecimento da Terra, a gente tem que ir para planetas mais evoluídos, a gente já vai ter que adquirir todo aquele conhecimento ali. Então, é fantástico quando você chega a imaginar, né, esses espíritos puros atingiram esse grau de evolução. Não é à toa que eles são ministros de Deus, né? Trabalham ali do ladinho de Deus. Eu lembro muito na minha época de mocidade, Silvia, que era esse assunto, quando ele é abordado na primeira parte de Livro dos Espíritos, ele sempre gera muita confusão. Porque mesmo aquela escola científica inglesa, né, que bancava os cientistas, né, lá no século XIX, eles sempre questionaram, né, sobre essa questão de que a evolução das espécies, né, nesse sentido de que mesmo cientistas sempre questionaram isso, mesmo, tá? E vejam que eram homens que tinham capacidade de raciocínio, de estudo. Não eram todos que aceitavam essa questão do Darwin, né? Exato. Eu lembro que o Alexandre Bourã, quando a gente dava a Gênese, né? E ele dizia, né, que na sociedade lá científica inglesa, o cara falou, olha, para Darwin, se a sua avó ou se o seu avô foi um macaco, isso é o seu, porque o meu não foi. Então, veja a questão da ignorância. E a doutrina espírita, como ela pega isso tão bem quando você começa a estudar o Livro dos Espíritos, e uma das primeiras lições, uma das primeiras questões lá no livro, quando você fala sobre os elementos essenciais do universo, né? Falando sobre a matéria, falando sobre o espírito, falando sobre o princípio vital, né? Princípio inteligente, o princípio cósmico universal. Então, vejam, quando a gente começa a estudar isso, significa que a gente não vai, o espírito, ele tem a capacidade hoje de raciocinar que o espírito, ele não está ainda envolvido nesse processo de evolução que é material. Como você falou, do princípio inteligente. Esse espírito que é criado, está lá no Livro dos Espíritos, em determinado momento que nós não sabemos, ele vai adquirir, quando essa matéria, esse princípio inteligente, receber, nesse estágio nominal, a sua individualidade, aí sim ele vai conseguir juntar as duas coisas. E eu lembro que isso sempre era um motivo de grande confusão. Mas eu posso entender porque eram mais jovens, né? Então não conseguia, às vezes, entender essa situação, porque não é uma coisa simples. Então eu estou te explicando que mesmo pessoas cientistas que viviam num processo de conhecimento, de experiências,
quando Darwin apresenta a teoria da evolução das espécies, não concorda com isso. Por quê? Uma questão de preconceito. Preconceito. Que o homem não tem essa... Ele já nasceu do jeito que ele é. Então, aceita muito mais essa gênese, né, mosaica, né, do que essa gênese planetária evolucionista que nós, espíritos, acreditamos. E é exatamente por isso que no livro A Gênese, a quinta obra de Kardec, você estuda essas gêneses para você poder observar e ver as diferenças de uma e de outra, para você poder entender isso. Então, Dr. Jorge André dos Santos, quando ele aborda isso nos seus livros, eu estou mencionando o Dr. Jorge André, mas eu posso dizer o Herculano Pires, o Palhano, né, que foi também um grande cientista. Todos esses cientistas, eles estão um pouco mais adiante nesse sentido. Por quê? Eles imaginam que a gente já tem essa compreensão de que o espírito não é esse princípio que foi formado nesses reinos. Exato. E ele está num processo de evolução, graças à lei de progresso, conforme está na terceira parte de O Livro dos Espíritos. Os mundos evoluem e os espíritos também, né? Na realidade, é o contrário. Os espíritos evoluem e os mundos também. Então, todos nós estamos evoluindo. E esse processo de evolução, ele é alcançado a partir do momento que você vai se melhorando. Como o quê? Como moralidade. A questão toda é moral, não há outra. Quando a gente recebe A Caminho da Luz, de Emmanuel, a psicografia do Chico, o que ele nos diz? Numa constelação do Cocheiro, né? No planeta Capela, haviam espíritos que já não estavam mais coadunados com a ambiência daquele local. Precisavam encontrar um novo local em que estivesse mais adequados, afinizados para desenvolver as suas potencialidades. Jesus, que é, na realidade, o governador planetário, aceitou receber esses espíritos aqui e formaram as comunidades que vieram a denominar os egípcios, os indianos, os arianos, né? E a gente tem nessa obra magnífica o entendimento de que as migrações planetárias elas estão relacionadas ao processo de evolução moral, intelectual do espírito para ele se desenvolver. Então vejam que está tudo concatenado, Silva. Não é aqui que nós adquiriremos a nossa máxima moralidade. Com certeza não é. Porque esse planeta é um planeta de expiações e provas e que tem efetivamente uma sintonia, uma ambiência que é de acordo com os espíritos que aqui estão. E os espíritos que aqui estão, com certeza, Silva, se nós somos, todos nós, a melhor definição do que nós já vivemos até hoje, nem imaginemos a nossa melhor versão, nem imaginemos o que nós fomos no passado. Exatamente. E isso é o melhor, gente. Vamos colocar a cabeça para pensar. Não é aqui, não será aqui. Falta muito. Falta muito. E é como eu falei, né? A Terra não oferece todo o conhecimento que o espírito evoluído tem. Nós vamos chegar ao momento em que você vai aprender tudo que a Terra pode oferecer em termos de conhecimento, e como espírito você vai encarnar em outro orbe para que você possa adquirir os conhecimentos relativos àquele orbe, que é muito mais avançado, muito mais evoluído. Agora, com relação, Cosme, àquela questão da dificuldade, é sempre uma grande dificuldade que as pessoas têm, né, como você bem falou, de entender essa passagem, essa migração do princípio inteligente. Lembra, gente? Eu estou falando princípio inteligente, não falando espírito. O princípio inteligente não tem individualidade. A individualidade, conhecimento, a noção de si mesma só existe a partir do momento em que ele se transforma em espírito e vai animar um corpo do reino nominal, né? E aí, como é que se processa isso? Aí eu fiz uma alegoria, sabe? Quando eu pensei, se você vai, de repente, para a Índia, né? E passa lá um bocado de anos na Índia e aprende tudo relativo àquela cultura,
você aprendeu tudo, porque você viveu ali, você aprendeu tudo relativo à cultura da Índia. Quando você sair dali, você tem aquele conhecimento, mas você não é indiano. Você não é indiano. O princípio inteligente, ele habita, né, no ser, no reino mineral, adquirindo todos os conhecimentos relativos àquele reino mineral. Quando ele se transporta do reino mineral para o reino vegetal, ele deixou o reino mineral com os conhecimentos todos adquiridos, mas ele não é mineral. Ele continua sendo princípio inteligente, adquirindo e acumulando conhecimentos. Então, você não pode dizer, eu já fui pedra, eu já fui uma árvore, ou eu fui um cavalo. Não! É aquela história, você vai para a Índia, você aprende tudo da cultura da Índia, mas você não é indiano. Você vai para a China, você aprende tudo relativo à cultura chinesa, mas você não é chinês. Você só esteve ali estagiando, adquirindo os conhecimentos a respeito da cultura daquele povo, mas você não é. Você não é nenhum um cidadão daquele povo. Da mesma coisa, a gente adquire o princípio inteligente, adquire todos os conhecimentos possíveis, imaginários, existentes no reino mineral, né? Com aquela bagagem, passa para o reino vegetal, adquire tudo do reino vegetal, com aquela bagagem mais, cada vez a bagagem está ficando mais pesada, passa para o animal, adquire os conhecimentos daquele reino animal, e nesse momento você está capacitado a adquirir individualidade, né, conhecimento, noção de si mesmo, e se deixar de ser apenas um princípio inteligente para ser um espírito. E aí, então, animar um corpo humano. Essa é a noção que a gente precisa ter. É um pouco complexa, um pouco difícil, às vezes, da gente meio que imaginar isso, né? Mas nós não fomos pedra, nós não fomos árvore, nós não fomos nenhum bichinho, né? Nós apenas estagiamos nesses reinos, né? O princípio inteligente que posteriormente veio dar a origem ao espírito que anima os corpos, mas não, obviamente que não somos nem pedra, nem árvore, nem bicho, nem coisa alguma. Então essa é a noção que a gente precisa ter, né? Apesar de que o ser humano ele traz, né? Nosso corpo material, ele tem a flora, né? Essas floras que a gente tem, né? Flora bacteriana, flora intestinal. Ele tem pedras, às vezes você encontra aí com algumas pedras que surgem, né? Principalmente se for perto da vesícula, então o negócio assim de morrer de dor. E você, de uma certa forma, Silvio, conforme você está falando aí, esse processo, o Kardec também ele aborda muito bem esse desenvolvimento da individualidade, do ser, quando ele fala no capítulo 11, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. E quando ele trata da lei de amor, no princípio, são só o quê? Sensações, né? Essas sensações, elas precisam ser depuradas para se transformar em instinto. E esse instinto elevado vai ser o quê? Trabalhar o amor. Se você não conseguir essa capacidade de reflexão, de entendimento, como é que você vai amar? O que efetivamente a gente observa nos seres que às vezes nós temos muito próximos a nós, né, os nossos pets, os nossos bichos, nós sentimos amor por ele. Eu lembro que outro dia na sala de aula, o padre chegou para uma colega e falou assim: olha, sinto lhe informar, mas ele não sente amor por você. Ele é muito grato a você, porque você coloca a comida dele, você faz carinho nele, e isso ele gosta demais. Mas ele não sente amor. Nossa, e ela ama o padre. Eu percebi que falei, olha, não leva mal não, mas eu acho que ele sente sim alguma coisa que ele pode até determinar que não é amor, mas é algo muito parecido, sim. E aí,
E o que acontece, Silva? Na realidade, aquilo que a gente comentou aqui, esses seres ali animalizados, eles já estão, alguns, muito com uma capacidade de desenvolvimento muito grande. A gente percebe que há animais que têm não estão mais trabalhando naquele processo de alma-grupo, já estão numa individualização. O golfinho, o cavalo, né, o cachorro. Eles de fato, eles percebem as suas vibrações quando você está triste, quando você está alegre. E eles percebem isso porque nós não somos apenas um amontoado de carne, ossos e membros. Nós temos vibrações, nós exalamos isso. E isso é muito perceptível para esses animais. Então, apesar de dele ter comentado sobre isso, sobre essa questão, mas nós sabemos o que é amor. Nós conseguimos conceituar perfeitamente o que é amor, né? Você se entregar para o outro, independente de você receber ou não aquilo que você sente profundamente. E a gente percebe nitidamente que tem pais realmente de pet, né? Eu estou na casa de um pai de pet, que tem 4 gatos e um cachorro, que eles são filhos deles. Então, efetivamente, esses animais, eles passam por um processo, porque eles sabem que eles são muito bem cuidados, têm amor por eles. Então, e eles, de fato, eles tentam doar aquilo que eles entendem como a reciprocidade nessa relação. Agora, a individualização do espírito, ela só se dá desse processo hominal. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Você não pode dizer que o animal te atacou porque ele estava com fome e por isso ele é culpado. Ele tem um instinto de preservação. Um dia, um amigo meu chegou e disse para mim, entreguei o meu cachorro. Era um boxer. Por quê? O que houve? Ele me mordeu. Ele fez realmente 2 buracos no braço dele, que ele ficou com medo dos filhos. E entregou o cachorro. Provavelmente, eu não sou terapeuta de cachorro, nem entendo cachorro que eu não tenho. Mas provavelmente alguma coisa aconteceu para isso ocorrer. Isso não é do nada. O cachorro não vai fazer isso, né? Tem uma explicação. Embora a gente não tenha vivido essa situação, mas alguma coisa aconteceu. E o que me estranhou foi ele, depois de ter criado o cachorro até aquela altura da vida, ter que tirar o cachorro de casa porque não confiava mais nele por causa dos filhos que eram pequenos. A gente pode condenar o animal por isso? Não podemos condenar. Com certeza não podemos. Mas alguma coisa ocorreu. E é exatamente aí que eu coloco sobre essa questão do livre-arbítrio, da individualidade, de você saber o que você está fazendo. Porque o homem, né, ele analisa as coisas, ele premedita, ele pensa, ele analisa os prós e os contras da atitude. O animal não é instintivo. Às vezes ele está deitado num canto, você passa assim, vai pegar o seu chinelo que está perto dele, ele acorda assustado e ataca. Sim, sim. Ele não premeditou te atacar, ele não queria. Exatamente. Então, eu vejo que essa individualidade só pode ser cobrada nesse estágio do reino em que nós nos encontramos. Por quê? Nós recebemos o livre-arbítrio para que nós possamos conduzir as nossas vidas do jeito que nós queremos. É exatamente o que está nesse capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados pelos escolhidos. Exatamente. Existe uma grande torcida, mas efetivamente quantos dão valor àquilo que recebem e que poderiam modificar esse processo de evolução que nós estamos passando? Exatamente. É muito interessante quando você fala desse exemplo aqui, ele não te ama. Mas existem casos comprovados e registrados e tudo mais de um animal, né, que esteve sob sua guarda durante muito tempo, inclusive animais selvagens, né? Existem relatos de, por exemplo, um leão, né? Um leão que foi tratado desde filhotinho por uma determinada pessoa e depois esse animal foi solto, né? Foi solto do seu habitat natural e tempos depois, aquela pessoa com quem ele se relacionou durante muitos anos aparece e o animal reconhece e se aproxima e
entendeu? E demonstra todo o seu afeto por aquela pessoa, né? Nós vemos também em casos que ele fala, só porque você está dando alimento. Por exemplo, um animal, que o dono dele, aquela pessoa que ele gosta muito, né? A gente vê muito disso, às vezes, em videozinhos de soldados americanos que voltam para casa depois de um longo período de ausência, né? Então, o soldado esteve em missão fora do seu país e o seu cachorro ficou em casa sendo cuidado pela sua mãe, pela sua esposa, por quem quer que seja, né? Mas, às vezes, anos depois, quando o animal vê, né, vê aquela pessoa, que ele tem amor, que ele tem afeto, ele fica enlouquecido de felicidade. Ele fica enlouquecido, ele reconhece, ele vê, e não é apenas porque deu comida, porque senão ele seria para ele indiferente, porque agora ele já tem um outro provedor, né? Mas o sentimento que ele armazenou, que ele guardou dentro dele para aquela pessoa, continua existindo. Então, dizer que ele não tem amor, isso aí é um engano. É querer diminuir bastante o estágio evolutivo daquele princípio inteligente que anima aquele ser do reino animal, né? Porque você comprova essa experiência. É normalíssimo você ver isso. Você passa muito tempo afastado do seu animal, né? Outra pessoa vai prover tudo que dá para ele, carinho, atenção, cuidado, e quando você volta, ele demonstra todo o amor. Ele não esquece de você, né? Então, isso é uma prova de que ele tem sentimentos. Ele tem sentimentos por você. Isso é muito, muito lindo da gente pensar, né? Então, a gente precisa começar a observar esse lado e depois, pelo que nós vemos, após o estágio no reino animal, a gente tem o reino hominal, né? Exatamente. Bom, a Elaine Baiman colocou aqui uma coisa, vejamos o que ela diz. Ela fala, nosso corpo é em grande parte feito de água. A nossa matéria, como o cosmo, tem vários elementos. Sim, exatamente, né? Tem a questão dos elementos químicos também estão dentro. A ironia está dizendo, a diferença é que só o homem tem senso moral além da inteligência. Exatamente, né? Então, é a questão do livre-arbítrio que nós vamos receber, né, como uma dotação do reino nominal, a capacidade de você discernir, a capacidade de você escolher, a capacidade de você determinar. Daí a nossa responsabilidade, né? Esse animal que mordeu o outro, ele não tem responsabilidade sobre aquilo. Né? Ele se assustou, alguma coisa fez e ele instintivamente, porque é dominado pelo instinto, mais do que pelo raciocínio, ele reagiu e mordeu. Né? Agora, se nós atacarmos alguém, não é simplesmente por instinto. Nós vamos atacar deliberadamente porque quisermos. Ninguém dá um tiro em ninguém por instinto. Ninguém planeja dar um tiro em ninguém planeja roubar ninguém por instinto. Isso é um ato, né, pensado, planejado, deliberado. Né? Então, a diferença é bastante grande, né? E nós não podemos pensar, né, em confundir essas coisas. Então, é muito interessante a gente observar isso, né? E como você vai evoluindo, E você observa, né, até mesmo como a evolução ela se dá. A gente pode observar muito a nossa própria evolução no reino nominal. Né? Muitos de nós podemos dizer que hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu era 20 anos atrás. Hoje eu tenho uma visão, um conhecimento, um entendimento das coisas diferenciado daquele que eu tinha 20 anos. Eu evoluí. Né? E você vê que a raça humana, de uma certa forma, evolui também. Né? Então, você vê, antes a raça humana achava normal escravizar as pessoas. Hoje, a gente acha um absurdo quando se descobre que alguém estava vivendo em condições análogas à escravidão. Todo mundo fica chocado. Que absurdo! Como é que pode uma coisa dessa? Mas houve época em que a gente achava isso normal. Então, a gente vai observando que a evolução realmente acontece, que ela é gradual e constante. Né? É gradual e constante. Nós podemos até não achar que nós estamos evoluindo, ou algumas falam, o mundo está perdido, está cada vez pior, a gente parece estar andando para trás, mas não, de jeito nenhum. Né? Nós não andamos para trás. A evolução adquirida não se perde, nós só acumulamos mais e mais conhecimento. Né? Eu também concordo com isso, eu não vejo como a evolução, não. Acho que
se a gente for buscar o próprio livro, né, Caminho da Luz, é um livro que ele aborda bem a evolução da humanidade. Quando ele começa, quando o Emmanuel começa com os capelinos, né, a questão da migração, esse mundo ele recebeu uma grande quantidade de seres que estavam um pouco mais, ainda que intelectualmente, avançado daqueles que aqui se encontravam. A gente percebe isso no livro da Gênesis. A Gênesis também fala sobre isso. E essa capacidade de que eles deixaram aqui de ensinamentos, conhecimento, cultura, isso de uma certa forma ajudou a todos os espíritos que aqui se encontravam, que de repente não tiveram, ainda não tinham passado por situações que eles passaram e tinham mais conhecimento. Mas faltava o que para eles? Faltava o aperfeiçoamento moral. E eles vieram exatamente por isso. Talvez seja exatamente por isso que Jesus os aceitou, para que eles pudessem alavancar o progresso desse mundo. O nosso planeta Terra é um planeta que já foi um planeta de primitivo. E antes de ser primitivo, era um planeta transitório, onde não tinha absolutamente nada. E ele teve que ser construído. No A Caminho da Luz também fala sobre isso. Diz que Jesus, assim como os arquitetos de Deus, os prepostos, tiveram imenso carinho para colocar as condições necessárias para o ser aqui evoluir. E esse processo ele vem acontecendo durante o desenvolvimento dos anos, dos séculos. Se você pegar esse momento, o momento lá de trás, dos séculos antes do Cristo, né? Quando o homem efetivamente era aquele homem que estava ainda aprendendo a caminhar, aprendendo a falar, aprendendo a se encontrar, precisava encontrar processos que desse um pouco mais de celeridade a esse desenvolvimento desse progresso. Você vai encontrar uma civilização muito avançada a partir do momento em que você tem os enciclopedistas, que você tem no século XVIII, no século XVII e XVIII, você tem os grandes pensadores no século XIX. Esses pensadores vão dar condições de quê? De haver uma época em que há um desabrochar da inteligência humana, oriunda de um processo muito longo e de grande dificuldade, que foi aquele período da Idade Média, né? Eu aprendi na minha aula de filosofia que esse termo é um termo que a gente não deve usar, né? Em processos em que aconteceram grandes dificuldades, tiveram algumas evoluções, mas é um processo muito difícil, né? E que pensadores, né, provavelmente espíritos, que vieram para desenvolver a capacidade do ser, né, orientados pelos propósitos do Cristo. Desenvolver Jean-Jacques Rousseau, o próprio Darwin, Kardec, né, esses espíritos que vêm trazendo todo esse processo de separar o joio do trigo, para que essa capacidade de inteligência do ser viesse desabrochar nesse século XX, que é o grande século em que a humanidade evoluiu bastante, pelo menos do ponto de vista tecnológico. Não é um processo que ocorre de uma hora para outra, mas é um processo contínuo, ainda que seja devagar, mas lento, mas que as mentes do ser humano elas vêm sendo preparadas. Como você falou no início, Silva, precisa, de fato, as duas asas estarem equilibradas. A asa da sabedoria, né, da intelectualidade, mas também essa asa que nos faz a questão do aperfeiçoamento moral, para que elas possam equilibrar esse voo e ele não pender nem para um lado nem para o outro, para que essa capacidade do ser ela continue nesse processo de evolução.
O Cosme tem um ponto interessante que nós devemos frisar aqui no finalzinho, que é justamente conforme o homem, né, ele vai subindo na escala evolutiva, ele vai aprofundando a sua busca pela sua essência divina. Você vai evoluindo, você deixa... A psicologia é um passo para isso. A psicologia transpessoal é um passo para isso. Você vai abandonando aqueles interesses materiais, você vai buscando a sua essência. Você vai buscando, costuma-se falar, do seu Cristo interno, né? Que vai nos dar o quê? Que vai nos dar a vida, que vai nos dar justamente a felicidade que a gente tanto procura. E tem uma citação de João, né, que diz essa felicidade, né, essa paz que o mundo não pode dar. Né? E João, evangelista, no capítulo 14, versículo 27, ele diz isso, no momento que você começa, né, a buscar essa essência divina, buscar o seu lado mais espiritual, você vai alcançar, né, aquela paz que o mundo não pode lhe dar. É importante a gente lembrar disso. Né? Quando a gente busca trabalhar esse nosso lado mais espiritualizado, quando a gente busca mais o nosso lado ser, deixando de lado o lado material do ter, né? Buscando entender realmente que somos espíritos imortais em constante evolução e que estamos aqui nesse planeta única e exclusivamente para nos tornarmos espíritos melhores. Essa é a nossa finalidade primordial. Ninguém está aqui para ser rico, famoso, nada disso. Nós estamos aqui para aproveitar essa estadia, essa permanência aqui na matéria, para ir identificando as nossas mazelas, os nossos vícios, as nossas más tendências e eliminando gradualmente, para que quando a gente chegar, né, de volta no plano espiritual, onde também a evolução se dá, a gente possa chegar lá um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor. Pô, você passou 80 anos, 100 anos lá na matéria e não melhorou em nada, voltou para cá do mesmo jeito. Que isso não aconteça com nenhum de nós, né? Então, vamos trabalhar. A cada dia eu considero que é uma oportunidade bendita de melhoria. Mais um dia, mais 24 horas que Deus me concedeu aqui na matéria para que eu trabalhe fortemente o meu espírito, ainda tão imperfeito, para torná-lo um pouquinho melhor, né? Essa é a ideia. Bom, gente, chegamos ao final. Temos aqui as últimas considerações aqui dos nossos amigos, né? A Elaine Banho está aqui nos colocando. Vejamos, o próprio duelo caiu por terra na evolução, né, da humanidade. A Kátia colocando aqui gratidão sempre, abençoada semana a todos. A Elaine dizendo, esse tema é vasto e interessante. Exatamente, foi o que nós pensamos, Elaine, um tema bastante interessante, né? O João aqui nos colocando, gratidão pelo edificante, boa noite, uma excelente semana a todos. Gente, vamos agora nesses últimos minutinhos. A Luzia, muito interessante, gratidão. Esses últimos minutinhos aqui, né, agradecer, né, levar o nosso pensamento a Deus e agradecer por tudo que pudemos ter na noite de hoje, por toda essa oportunidade de reflexão, de aprendizado, de ampliar os nossos conhecimentos, a nossa visão, né, sobre o mundo e sobre nós mesmos. Né? Que todos possamos ter uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, uma semana abençoada, e que no próximo domingo possamos todos estar aqui para mais um programa Espiritismo e Atualidade pela nossa web rádio Cristo Consolador. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite, Cosme. Beijo. Boa noite, Silvia. Boa noite, pessoal. Até a próxima semana. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.